Nathan Alan de Souza, nascido dia 13 de março de 1996, é o novo meio-campista do Fluminense. Não é o novo camisa 10, né, que deve ser mantida com o Ganso, é o novo camisa 17, mas é o novo meio-campista do Fluminense. O jogador vem por empréstimo do Atlético Mineiro por 1 ano e o Fluminense pagará cerca de o seu salário completo mais um pedacinho, né, cerca de R$420 mil por mês o salário de Nathan no Fluminense. O Fluminense ainda pagará ao Atlético Mineiro R$1 milhão para o empréstimo. E, ao final do empréstimo, existe uma opção de compra do Fluminense de 100% do jogador por 5 milhões de euros. Porém, neste daqui você não vai saber informação só sobre Nathan, o básico e etc, ou alguns números que eu vou falar que, olha, ele fez tantos gols em tal coisa, então ele foi bem. Então... Não. Aqui tem pesquisa gigantesca, mas mais do que isso. A opinião também de quem acompanhou o Nathan de perto, seja no Atlético Paranaense, seja no Atlético Mineiro, que foram os 2 clubes que ele jogou aqui no Brasil. O Raio-X de 2022 chega mais uma etapa, dessa vez, uma etapa de pescaria com o Nathan. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Então você deixa o seu like aqui embaixo, esse vídeo aqui dá muito trabalho para ser feito, e se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, pra gente poder falar sobre Nathan neste vídeo de hoje. Combinado? Então vamos embora, vamos falar sobre Nathan. Como eu falei, Nathan é jogador de hoje, né, de 24 anos, né, fará 24 anos daqui a pouco, tem 23 anos atualmente. Foi uma joia da base do Atlético Paranaense, né? Era um jogador até 2012 ali, mais ou menos, com 16 anos, não tão conhecido, assim, tal, pelo público mainstream, mas era já tratado como uma joia, tanto que assinou um contrato, guarde essa informação, assinou um contrato de 3 anos com mais 2 anos prorrogáveis na época. Então, guarde essa informação que depois isso vai voltar. Isso aconteceu em 2012. Em 2013, então com 17 anos, Nathan, promessa do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, foi jogar o Mundial Sub-17, né, o Mundial da categoria Sub-17, ao lado de, por exemplo, aquela geração revelou muitos jogadores, você vai ver a sequência que eu vou falar. Léo Pereira, também do Atlético Paranaense, Thiago Maia na época do Santos, Gerson na época do Fluminense, Kennedy também na época do Fluminense, Gabriel Barbosa na época do Santos, todos esses Flamengo hoje em dia, né, o Thiago Maia já saiu. E Marcos Felipe, exatamente, o grande Marcos Felipe tava também nesse Mundial Sub-17, era o goleiro titular do Brasil. Um dos grandes destaques daquele Mundial foi Nathan. O jogador fez 4 gols nos 2 primeiros jogos, né? Foi um absurdo a ascensão meteórica de Nathan naquele início de Mundial, goleadas contra Emirados Árabes, contra Eslováquia, e ele fazendo muitos gols. E ele terminou o Mundial com 5 gols. O 5º gol foi justamente contra o México nas quartas de final, jogo esse que ele empatou no finalzinho, com esse gol aí, ó. Nathan empatou o jogo no finalzinho, aos 41, 42 de segundo tempo, levou o jogo para os pênaltis, mas bem, no pênalti contra o México, Nathan fez o gol, quase perdeu. E eu sei que você ficou curioso para saber se Marcos Felipe pegou algum pênalti, né, nessa decisão, né? Pois bem. Aparou Marcos. E o Brasil foi eliminado, teve a chance de se classificar, teve a bola nos pés para se classificar, mas acabou não se classificando porque esse jogador perdeu o pênalti. Quem foi que perdeu? Ele mesmo. O inimigo do sorriso, Gabriel Barbosa. No final das contas, o Brasil acabou eliminado nas quartas de final, também por motivo de pênalti perdido por Mosquito. Só que assim, passa 2013, é um jogador de base, etc, e entra 2014. Deixa eu adiantar aqui que ninguém merece ficar olhando pra essa cara, né? Bem,
Vem 2014 e Natan, assim, de cara, ele estreia no profissional, é muito pedido e tal, estreia no profissional, depois a gente vai ver participação aqui falando sobre essa estreia dele, contra o Sporting Cristal na pré-Libertadores. E um jogo emocionante demais do Atlético Paranaense, bizarro, tá? Um dos gols marcados por Manuel, inclusive, né? Manuel, que tem raio-x aqui no canal também, enfim, quando chegou no Fluminense no ano passado, que é um dos ídolos lá do Atlético Paranaense, é um jogador muito conhecido por lá, fez o primeiro gol e tal, enfim. E coube a Natan bater um dos pênaltis no jogo de volta contra o Sporting Cristal. Gol, então. Que terceira na gol, Natan. Ele vai pra bola, autorizado, correu, bateu e bateu mal. Bateu muito mal. Bateu muito mal o Natan. Não dá pra colocar um garoto pra bater essa penalidade. Acho que é muita responsabilidade pra ele. Olhou pro canto, bateu com a perna direita, no canto esquerdo, olhou, apontou pro goleiro, foi lá, o goleiro só caiu e encaixou o Jairo Júnior. Bem, a sorte de Natan é que o Sporting Cristal perdeu mais 2, o Everton pegou 1 e tal, e Manuel foi bater o último pênalti. Eu sei que você ficou curioso pra saber a cobrança de pênalti de Manuel, e olha a classe, né? Olha a sacanagem da classe de Manuel. Bateu e depois o Sporting Cristal ainda perdeu mais 1, e o Atlético Paranaense se classificou para a fase de grupos da Libertadores, aliviando um pouco. Só que aquele negócio, né? Ele ficou marcado. E não só ficou marcado por essa questão do pênalti, como 2014 foi um ano muito decisivo por Natan e que começa a mostrar um pouco do que seria um pouco da carreira do jogador mais para frente. Natan, entre litígio com o Atlético Paranaense, querendo sair do Atlético, muito amparado no pai dele, uma discussão gigante que foi para os tribunais, e eu vou ler aqui. É um pouquinho longo e tal, mas vale a pena pra eu ler pra você entender o caso. É o Juliano Lorentes, que é Juliano Fusca, já participou aqui do Raiz Tricolor também. Ele escrevia um blog sobre o Atlético Paranaense em 2014 no Globoesporte.com, e ele escreveu o seguinte, que resume um pouco o que foi Natan no Atlético Paranaense e o problema do litígio que ele tava naquele momento. Abre aspas pro Juliano Lorentes em 2014. O jovem Natan viajou para o Mundial sem renovar contrato com o Atlético Paranaense, que acabaria em 2015, abril de 2015. Ganhando um salário de R$ 1.400, segundo fontes extraoficiais, Natan foi seduzido pelas conversas com representantes de grandes clubes da Europa. Foi um dos melhores atletas da competição. Passou a usar chamativas chuteiras coloridas, aonde ganha mais da empresa que o patrocina do que o do clube. Voltou para Curitiba, mas já pensando em qual idioma iria aprender e em qual cidade iria morar. Quando o Atlético quis conversar, agora já era tarde. O canto da sereia já havia entrado no ouvido do atleta e do representante. E do seu pai, José Carlos. O clube apelou com a melhor arma que tem, botar o atleta para jogar. Ainda sem a maioridade, Natan viajou para Lima e foi lançado no profissional logo na estreia da Libertadores. Atuou na eletrizante partida de volta, iniciou a jogada espírita do gol aos 49 de segundo tempo, mas perdeu o pênalti na disputa. Voltou para o Sub-23 e pouco depois já atuava no Campeonato Paranaense. Fez gol, se emocionou e não mediu as palavras ao dizer que seu sonho era jogar com os melhores do mundo. A declaração foi mais um peso no desejo de Natan e na dor de cabeça que o Atlético teria nos próximos meses. Enquanto isso, seu pai já viajava pela Europa para conversar com representantes e clubes interessados na promessa do Furacão. Qual que era a questão do contrato de Natan e da confusão dele com o Atlético? Resumindo bastante, tá? Quando o Natan tinha 16 anos, o Atlético assinou um contrato com ele de 5 anos. Só que isso não é permitido pela FIFA. Pela CBF pela Lei Pelé mas pela FIFA não é. E o que aconteceu? O Atlético assinou um contrato de 3 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. O Natan, o empresário Natan, esse contrato seria até 2017, mas o de 3 anos até 2015. Natan foi à justiça para poder dizer que não era válido essa prorrogação de 2 anos. E o Atlético se defendeu. Num imbróglio gigantesco, o que acabou acontecendo? Em 2015, Natan começou o ano jogando o Sul-Americano Sub-20, onde até foi bem, era camisa 10, continuava sendo camisa 10 da seleção brasileira, marcou um gol, deu várias assistências, inclusive nesse daí jogo aí, que é o que saiu o gol dele contra a seleção peruana, ele dá uma assistência também, enfim, mas foi o único gol dele na competição em que o Brasil ficou como 4º colocado. Voltando pro Atlético Mineiro,
pro Atlético Paranaense, porque toda hora eu olho a foto aqui do Atlético Mineiro que ele tá aí na tela. Voltando pro Atlético Paranaense, Natan jogou só 2 jogos no ano de 2015. 43 minutos jogados. Uma confusão gigante na justiça, encerrada quando o pai do jogador já chegava a falar que ia vender, tava vendendo tudo que tinha para poder pagar a multa rescisória para poder liberar o jogador para o Atlético Paranaense. O São Paulo tinha muito interesse também no jogador que era do Atlético. No fim, o Atlético decidiu aceitar uma oferta de 7 milhões de euros do Chelsea pelo jogador e fez a venda lá para a Europa. O Vinícius Furlan, que aí ó, o Chelsea, ele foi vendido pro Chelsea, né, o Natan chegando ao Chelsea em 2015. O Vinícius Furlan, que participa lá é integrante do Tret, portal dedicado exclusivamente a notícias do Atlético Paranaense, vai dar uma resumida na passagem de Natan pelo Atlético, uma visão atleticana para isso, e da confusão causada também por ele e pelo seu pai. Fala, Vinícius. Salve, galera do canal Raiz Tricolor, tudo bem? Meu nome é Vinícius Furlan, sou aqui torcedor do Atlético, também faço parte aí de um canal que cobre o Atlético Paranaense chamado Trets TV. Estamos aí há mais ou menos 7 anos aí no mercado. E, cara, recebi um convite para falar sobre o novo meia do Fluminense, né? O Natan, que tem aí toda a sua base feita pelo Clube Atlético Paranaense, que passou aí por algumas novelas desde que se tornou profissional. Natan subiu ao profissional, né, no ano de 2013 para a temporada 2013-2014. Ele era um grande talento da categoria de base do Atlético, seleção brasileira, teve sempre grandes atuações por lá, juntamente com o meia Marcos Guilherme, que hoje, se não me engano, está até no Santos, não sei se ele já saiu do Santos, que não rendeu o que realmente se esperava. Natan subiu ao profissional, teve partidas razoáveis para boas, né? Acredito que ele conseguiu render para a idade dele de uma forma bacana. Em partidas grandes, realmente ele não foi muito bem, era muito novo ainda, perdeu pênalti em eliminatória de Libertadores, 2014, mas assim, sempre ficou aí com a aura de grande prospecto do Atlético. O grande problema do Natan foi a questão da renovação. Vocês puderam ver uma novela atual, né, no Natan, se vai para Fluminense, se vai para Fortaleza, se vai para Santos, se vai para qualquer time aí do Brasil. Tivemos a mesma situação para o primeiro contrato profissional e renovação do Natan. Natan não queria renovar com o Atlético, né? Então esse foi o primeiro passo aí da derrocada do Natan por aqui. Os mesmos problemas dessa novela atual aconteceram na novela atual de vocês, questão com o pai dele. Mas ele sempre foi um jogador assim que mostrou ter uma qualidade acima do comum, principalmente para a idade. O Atlético cansou da negociação e fez a venda do jogador ao Chelsea, ganhou ali, se não me engano, próximo de 20 milhões de reais com o jogador na época. Na época era um bom valor, hoje não é um valor tão alto em termos de venda aqui para o Atlético, mas na época foi um bom valor. A grande intenção do clube era realmente ver até onde ele chegaria, e o Atlético teve não sucesso, mas ele teve as suas teses comprovadas, né? O Natan não foi um grande jogador desde então, ele passou por alguns clubes, teve algumas boas passagens, Vitesse, ele chegou a jogar bem, mas sempre alternando a titularidade, não explodiu da forma que ele queria. Bem, o Furlan vai voltar depois no final, porque ele falou algo ali que eu concordo bastante com ele. Enfim, tá aí a fala, né? Chegamos ao final aí da fala do Furlan, com ele chegando ao Vitesse, que como ele já antecipou, por sinal, ele foi bem, foi talvez um dos melhores clubes, né? Mal ele chegou no Chelsea, ele já foi emprestado direto, até depois a UEFA e a FIFA e a CBF, enfim, estavam investigando uma série de jogadores do Chelsea repassados ao Vitesse, enfim, uma outra confusão, né? Foi pro campeonato holandês, no campeonato neerlandês, na verdade. Na sua primeira temporada por lá, ele foi muito utilizado, mas titular apenas 4 vezes. Fez 2 gols e o primeiro gol dele foi só isso daí, ó. Só esse golaço aí. Ele fez, justamente, foi o primeiro gol dele lá no campeonato neerlandês, lá nos Países Baixos, né? E acabou se destacando na temporada 2015-16 como mais um garoto, né? Na temporada 2016-17, no início da temporada, ele foi colocado em algumas listas como um dos jovens jogadores de destaque, que poderiam se destacar mais ainda, etc., na Europa. Ou seja, vinha com uma certa moral, né? Já com 21 anos, fez uma boa temporada, ficou variando ali entre titular e reserva. No final de 2016, fez essa homenagem à Chapecoense, né? Depois do acidente da Chapecoense, que acabou viralizando muito porque o árbitro decidiu não dar cartão amarelo após ele tirar a camisa, né? E estampar ali a homenagem à Chape. E, enfim...
acabou que não renovou lá com o Vitesse, né? Não ficou no empréstimo por lá. Voltou ao Chelsea. E aí você pode entender assim, ele voltou ao Chelsea, foi bem na Holanda, agora o Chelsea usa, né? Ok, Nathan também achava isso, tá? Pelas entrevistas que ele deu na época lá, que ele tava passando férias em Blumenau, né? Perto da cidade dele lá. Ele parecia certo de que ia continuar no Chelsea, mas o Chelsea decidiu emprestá-lo ao Amiens da França. E ele chegou animadaço no Amiens, olha só. With this opportunity for help Amiens, and I say thank you the fans, thank you everyone for keep me. Uma animação invejável. Bem, a animação fez jus dentro de campo pelo Amiens. Ele passou lá um bom tempo, passou 6 meses, né, do final, reta final toda de 2017 e jogou, a reta final toda de 2018, perdão, de 2017, aliás, e jogou um total de 9 minutos, exatamente. Foi um jogo só da Liga Francesa, jogando 9 minutos, jogou ali alguns minutos também da Copa, né, mas aí já era time alternativo. E no Amiens ele não ficou. Em janeiro de 2018, naquela janela que nem é tão comum, no meio da temporada, ele saiu do Amiens e foi para o Belenenses de Portugal jogar o Campeonato Português e subiu um pouco de nível. E considerando que ele precisou de 9 minutos, né, para jogar lá no Amiens e acabar não ficando, no Belenenses também só precisou uma vez entre titular e reserva, mais uma vez com 21 para... Bem, 2 bons... uns 6 meses, diria eu, bons lá na Europa, ainda muito jovem, 22 anos, fazendo gols contra times grandes, mas só isso, titular, reserva, final, voltaria pro Chelsea, mas já não seria mais utilizado. Na verdade, Nathan jogou pelo Chelsea sem nunca ter jogado pelo Chelsea, né? Só assinou a carteira, mas nunca trabalhou lá de fato. Foi emprestado pro Atlético Mineiro, que já queria a contratação dele desde antes dele ir pro Belenenses, vem pro Galo no meio da temporada de 2019. Bem, na temporada 2019, chegando ao Atlético Mineiro, ele ficou ali não vai gigantesco, né? Jogou pouco com o Leverkusen e com o Rodrigo Santana foi até ganhou mais chance de titular. Vinha fazendo uma boa reta final ali, né? Jogando vários jogos em 2019, mas faltando 8 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, ele teve uma lesão, era titular absoluto naquele momento e acabou não jogando aquela reta final, que vai lembrar, o Atlético Mineiro mais ou menos ali disputou o rebaixamento com o Fluminense, né? Aquele time que tinha de santo no ataque, que meteu um gol na gente, inclusive. Chegou a disputar muito o rebaixamento, no final das contas terminou até mais tranquilo o Brasileiro, mas habitou a parte de baixo. Já para 2020... Bem, antes de falar de 2020, vamos ouvir o Beto Guerra, que é da Web Rádio Galo, que ele vai dar a opinião dele ali toda sobre a passagem de Nathan... Aliás, perdão, o Henrique André, que é da... Depois eu trago o Beto Guerra. Primeiro eu vou trazer o Henrique André, que é repórter da Rádio Itatiaia, que dá uma visão atual de Nathan. A gente tá falando dele no Atlético Mineiro, a gente vai falar agora de 2021. Então o Henrique André já traz um pouco do que foi Nathan em 2020-21 no Galo. Fala pessoal do Raiz Tricolor, prazer estar falando com vocês. Eu sou Henrique André, sou setorista do Atlético na Rádio Itatiaia aqui de BH e valeu pelo convite para falar sobre o Nathan, que particularmente é um jogador que eu gosto muito, tem muita qualidade, ele é polivalente, é versátil, mas ele não teve tantas oportunidades no Atlético em 2021, principalmente pela qualidade ali do elenco, né? Outros jogadores que vieram, por exemplo, o Nath Fernandes, o Alan, o Jair, o próprio Zaratio, né, que ocupam ali a meiuca, eles estavam em grande fase e o Nathan acabou se tornando um reserva de luxo. Prova disso foi aquele jogo contra o Bahia, né, 3-2, que o Galo estava perdendo de 2-0. O técnico Cuca acionou o Nathan e ele, assim como o Sacha, os dois acabaram mudando o jogo e o Galo virando, né, aquela virada épica que deu o título matematicamente para o Atlético. Mas é um jogador que viveu bons e maus momentos com a camisa do Atlético, mas que eu repito, tem muita qualidade e eu acho que pode agregar muito ao Fluminense, tá? É um jogador que é comprometido com o grupo. O Nathan é um cara super tranquilo, super caseiro, ele que gosta de pescar, né? O pescador tá chegando aí ao Flu, então é um cara tranquilão, que tem qualidade e que eu acho que pode dar muito certo no Fluminense e ajudar muito o técnico Abel Braga. Beleza? Espero que dê certo, que o Nathan seja um grande reforço para o Flusão. Um abraço para vocês e um prazer estar falando com vocês do Raiz Tricolor. Valeu! Bem, valeu
ao Henrique André, repórter gigantesco lá da Rádio Itatiaia. E bem, você já tá percebendo a construção ali de quem é Natan, né? Bons e más momentos, a irregularidade e etc. Tá indo muito bem, é um reserva muito útil e etc. Bem, vamos falar de 2020 dele, antes de chegar em 2021 de novo, porque 2020 começou com uma péssima impressão de Natan em relação à torcida do Atlético. Isso porque ele entra no finalzinho daquele jogo contra o Afogados de Ingazeira, lá, né, em Afogados, jogo pela Copa do Brasil, ainda com o Dudamel como treinador, né? Ele entra para bater o pênalti e o Atlético, que ele poderia ter, inclusive, praticamente classificado, ele bate o pênalti e faz isso daí, ó. Perde o pênalti. O goleiro Aleph pega, o famoso goleiro de boné, e pega e muda até o rumo do Atlético Mineiro. Depois a torcida do Atlético hoje em dia até brinca muito com isso, mas foi uma vergonha absurda na época. E Natan perdeu o pênalti, tal qual fez no Atlético Paranaense, também perdeu o pênalti no jogo contra o Afogados lá. Então essa impressão acabou ficando ali durante a pandemia, mas Sampaoli acreditava muito no cara. Acreditou, pediu e o Galo pagou 3 milhões de euros para o Chelsea. Agora 3 milhões de euros já valendo muito mais do que valia na época que ele foi vendido, né? Quando o Galo pegou, o Atlético Mineiro comprou por 3 milhões de euros Natan, ele já valia um total de 3 milhões de euros naquele momento, valia um total de 18 milhões de reais. Os 7 que o Atlético Paranaense vendeu valeram 22, 23 milhões. Então, obviamente, o câmbio já não favorecia tanto. Mas foi comprado por 3 milhões de euros. O Atlético exerceu a opção de compra que teria no empréstimo com o Chelsea. E São Paulo começou a utilizar o cara. E aí, meu amigo, foi a época até que eu vi mais Natan. E aí eu comecei vendo, depois o Beto Guerra vai até comentar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Mas foi o início do Brasileirão de 2020. Com o Sampaoli, Natan era titular, começa jogando bastante, volta voando após a pandemia, reta final de Campeonato Mineiro, fazendo gol. Tem um jogaço dele contra o Corinthians, que esse eu lembro que eu parei pra assistir e falei, cara, como eu queria esse cara no Fluminense. Enfim, voando demais. Só que ele teve uma lesão, essa lesão até teve uma confusão ali se ele voltou rápido demais, depois ele diz que não consegue ter sequência, que não tá conseguindo finalizar direito porque ainda tá lesionado, enfim, acaba não rendendo tanto ao longo de 2020. Em 2021, em resumo, elenco estrelado, Natan é banco. Fala, meu amigo. Vamos ouvir o Beto Guerra? E aí a gente depois volta pra fechar o 2021 e dar o parecer final sobre Fala, meu Natan. amigo Gabriel Amaral, aqui é Beto Guerra da Web Rádio Galo. Tamo junto, pra quem não me conhece. Olha só, vamos falar sobre o Natan, reforço aí do Fluminense por empréstimo. Primeiro que o Natan nunca chegou a realmente deslanchar no Atlético, ter regularidade, uma grande fase por um bom tempo. Não, ele alternou muito, algumas fases ruins, outras boas fases, principalmente com o Sampaoli, que pediu, inclusive, para o Atlético comprar o jogador. E ele, com o Sampaoli, em determinado momento, ali no Brasileirão de 2020, ele era um dos principais jogadores do Atlético, naquela boa fase do time. Estava muito bem, fazendo gols, assistências, sendo realmente o jogador mais importante do meio-campo atleticano. Porém, ele se lesionou quando estava no seu auge aqui no Galo. Se lesionou e aí também forçaram demais, era para ele demorar um pouco mais, ele voltou antes do tempo, não se recuperou 100%, o Atlético estava precisando que ele voltasse, e aí ele se lesionou de novo e não voltou mesmo. E aí acabou que até o Johan, nesse Brasileirão, conseguiu ajudar bastante o Atlético ali, fez muitos gols, assistências, assumiu parte desse protagonismo, mas o Natan teria sido muito importante naquele Brasileiro que o Atlético não ganhou por conta de 3 pontinhos, né? Senão teria sido campeão com o Sampaoli. Agora, o Natan, nessa última temporada com o Cuca, jogou pouco, né? Não tinha aí... O Cuca realmente não confiava tanto no jogador, mas, olha que coisa, ele foi muito importante no jogo do título do Brasileiro. O Atlético estava perdendo de 2-0 para o Bahia, e aí entraram o Sacha, que foi importante também, sofreu pênalti, né, no primeiro gol, mas o Natan entrou com muita qualidade, deu passe para o Keno fazer o terceiro gol, gol da vitória e do título. Então é um jogador que tem qualidade, pisa na área, faz gols,
tem boa mobilidade, pode jogar inclusive de segundo volante. Teve uma fase aqui no Galo em que ele jogou de segundo volante, eu achei que ele tinha ido muito bem, porque ele marca, ele consegue marcar, volta, ajuda na marcação e tem uma boa saída, né, de bola. Então acho que pode ser um jogador até polivalente, dependendo do que acontecer no Fluminense. Se precisar, ele pode jogar de segundo volante, por exemplo, tranquilamente, mas como 10, né, ele é mais um camisa 10, vamos dizer assim, um meia armador, tem um bom passe, um bom arremate de fora da área, e é um jogador que fora de campo parece ser muito tranquilo, gosta de pescar. Enfim, eu acho que foi um reforço interessante para o Fluminense, espero que dê certo. Tamo junto, um abraço para você, meu amigo Gabriel, e esse foi aí, né, um pouquinho da minha análise sobre Natan. Um abraço, valeu, irmão. Valeu, Beto. E assim, como eu falei, elenco estrelado, reserva útil. Sobre Natan, tá? Finalizando aqui agora a minha opinião, enfim, finalizando esse raio-x de Natan depois das opiniões do Vinícius Furlan. Vou trazer ainda, tem a segunda parte da opinião do Vinícius Furlan. Mas bem, vamos lá, né? Qual que é a situação sobre Natan? Acho que vale a fala. Vamos botar o Vinícius Furlan primeiro? Depois eu volto pra finalizar, porque ele vai falar bastante do que eu acho que ele é. No Brasil, no Atlético Mineiro, sendo um jogador de elenco, ele realmente conseguiu ter uma renda bem interessante, assim, né? Ele rendeu de uma forma bacana. E daí tem a grande questão, né? Eu acho que é o objetivo do vídeo também entender. Ele vale o que está sendo pago para ele? Na minha opinião, não. Na minha opinião, ele é um jogador, ele é um bom jogador, um jogador nota 7, 6,5, 7, mas não paga. Só pra deixar claro, tá? Na época em que o Furlan mandou o vídeo, enfim, e talvez a informação de que o Fluminense pagaria 500 mil pra mais de salário no Natan. Então, só pra deixar claro, talvez ele esteja também falando isso em relação não a saber o salário exato que o Fluminense vai pagar, que é entre 400 e 420 mil. Não muda muito a opinião, não, mas só pra deixar a informação certinha, tá? Passa muito disso, né? Não é um jogador que vai decidir grandes jogos, não é aquele cara que coloca o jogo embaixo do braço e começa a jogar, mas eu tenho certeza que é um bom jogador pro elenco do Fluminense. Acredito que o Fluminense acertou na contratação, mas errou nos valores. Mas o dinheiro não é nosso, então não cabe a nós julgar a contratação por valores ou não. Acredito aí que realmente o jogador tende a ter um rendimento um pouco superior que ele rendeu no Galo, visto que ele vai ter mais minutos de jogo. O Fluminense não tem um elenco do tamanho, da força que tem o Atlético Mineiro, e certamente ele vai ter assim um pouco mais de destaque, né, por ter mais minutos. Vale muito ver da cabeça dele, onde ele está, qual é a cabeça do jogador, qual que é realmente a ideia que ele tem daqui para frente. Se ele quiser manter o bom futebol, acredito que foi uma boa opção. Se ele continuar com os mesmos projetos, com as mesmas coisas, as mesmas pessoas rodeando ele, vira uma questão de tempo. Pessoal, um abraço para vocês. Um até. Tchau, tchau. Valeu, Furlan. E pega muito do que eu falei, do que eu queria falar. Ele veio no Atlético Mineiro, Natan teve, não à toa, foi diminuindo à medida que o número de jogadores estrelados do Atlético aumentou. Ele jogou 34 jogos em 2019, só 16 como titular. Também foram 16 como titular em 2020 dos 38 que ele jogou, onde era muito importante. Em 2021, mesmo tendo jogado 39 jogos, a temporada que ele mais jogou, foram só 6 como titular. Ou seja, sendo muito acionado em segundo tempo de um elenco tão estrelado, campeão brasileiro da Copa do Brasil. Sobre Natan, chegar no Fluminense com status de titular, não chega. Não chega, eu tenho percebido isso. Por mais que tenha sido a contratação do camisa 10 e etc, talvez nem seja um jogador que comece jogando como titular no Fluminense. Chega como um jogador importante, sem dúvida. Só que o que me deu a impressão da carreira inteira de Natan pesquisando isso tudo é de que é tratado, já ainda aos 25 anos também, né, e vai fazer 26 agora nessa temporada, durante essa temporada, como um jogador que tá num degrau acima do que ele está. E ele está, de bola, num degrau alto. É como assim, ele é um jogador, como o Furlan disse aí, nota 7, tratado sempre como nota 9. E isso, obviamente, aumenta, né, a expectativa em cima do jogador, e a expectativa é a mãe da desilusão, né? Quanto mais alta a sua expectativa, mais fácil você sofrer uma desilusão. Natan vem para ser um jogador útil pro Fluminense. Vendo isso tudo, o que eu vejo? Que para o Fluminense exercer essa opção de compra no final, é um valor muito alto, quase impossível da gente exercer, tanto pro nosso lado financeiramente, tanto do jogador valer. Agora, falando
do valor pago para o Atlético Mineiro, o Natan pode desempenhar dentro do campo uma função que a gente tem praticamente nenhum jogador hoje, que é o Iago Felipe com a qualidade de um Casares ali, obviamente não no nível que o Casares tem de qualidade, que a gente sabe que ele tem, mas com um desempenho ali de uma finalização boa, de uma chegada na frente boa. Eleva a qualidade do elenco do Fluminense. Agora, dizer que vai ser o maestro, dono do time e tal, como era, por exemplo, nas categorias de base, e como era de se esperar que ele fosse, tanto no Atlético Mineiro, quanto no Atlético Paranaense, no Vitesse, no Belenenses, no Amiens, e talvez no Chelsea acho que não esperavam tanto isso, né? E ele foi apenas por um curto espaço de tempo com o Sampaoli, eu acho que é esperar demais. De lado bom é que, pra jogar com o Sampaoli, você tem que ter muita movimentação e se doar muito em campo. Natan não me parece ser o jogador murrinha, pelo menos, por tudo que todo mundo falou. Não é o camisa 10 murrinha, já é um grande avanço dado os dois camisas 10 que a gente tem, sendo Ganso e Casares. Temos esse problema já no elenco, pelo menos com o Natan não é esse caso. Gosto de quando o Beto Guerra fala que ele pode jogar um pouco mais recuado e ele começa a carreira sendo convocado como chamado atacante, ou seja, faz ali esse corredor inteiro e, dado o esquema que a Abel Braga pretende utilizar, né, talvez com 3 zagueiros e tendo ali uma movimentação um pouco mais ofensiva também e de mobilidade, né, de ir e voltar e de defender e atacar com muita velocidade, Natan